Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado pela leitura da tua palavra, e agora nós queremos pedir o teu auxílio no momento desta mensagem, para que o Senhor dirija as palavras que eu direi da melhor maneira possível e fale também aos corações nesta noite de maneira especial, e que essa mensagem venha edificar as nossas vidas, nos ajudarmos a sermos melhores servos e servas do Senhor. Que o teu Santo Espírito ilumine as mentes e os corações esta noite. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos um pouco essa noite sobre adoração, ressignificando a forma da adoração ao Senhor. Adoração é a atividade de glorificar a Deus com voz, mas também com o coração, especialmente em sua presença. Quando nós falamos de adoração, então nós estamos falando de entrarmos na presença do Senhor, não só cantando ao Senhor, mas também com a nossa vida, com o nosso coração. Adoração é um ato essencial da vida cristã. Sendo assim, irmãos, não existe vida cristã sem adoração. A adoração na vida cristã, ela tem o propósito de refletir Deus e glorificar a Deus. Adoração esta, irmãos, que precisa ser planejada para direcionar a atenção a Deus, reconhecendo a sua dignidade, reconhecendo a sua honra, e jamais para a glória humana. Os versículos 1 e 2 e 4 do capítulo 100, ou do Salmo 100, desenvolve o mesmo assunto, e isso nós podemos notar ao salmista citar alguns imperativos como celebrai, servi e entrai. O salmista fala de adorar a Deus, de celebrar ao Senhor, e ele coloca isso também como um serviço que prestamos a Deus. Então, quando nós servimos ao Senhor, nós adoramos, e quando nós adoramos o Senhor, nós servimos. E esses 4 imperativos, eles se destacam nos Salmos. São 4: celebrai, servi, mas o entrai aparece 2 vezes. Sendo assim, irmãos, eles servem como um revelar para nós o tema do Salmo 100. Se a gente pode resumir o Salmo 100 numa única palavra, no seu tema, o tema então é adoração. Adoração ao Senhor. Quando o salmista diz celebrai, a ideia é proferir um forte grito, dar um grito de vitória. Quando o salmista fala servir, o sentido de serviço aqui é adorar servindo ou servir adorando. Quando o salmista usa o termo entrai por suas portas, ou entrar, ele traz a ideia de alguém que faz um movimento em direção a Deus. Todo salmo, irmãos, o salmista desenvolve a forma da adoração, a motivação da adoração e o porquê da adoração. Hoje, especificamente,
nós iremos falar sobre a forma que devemos adorar a Deus. Pensar se estamos adorando a Deus de maneira correta, ou se essa adoração da nossa parte ao Senhor, ela precisa ser ressignificada em algum momento, ou em algum lugar nas nossas vidas. Existem, neste salmo aqui, irmãos, maneiras corretas, pelas quais todos nós, você e eu, devemos adorar a Deus. E o salmista nos revela aqui algumas dessas maneiras, e a primeira delas é que devemos adorar a Deus com júbilo. Devemos adorar a Deus com júbilo. O versículo 1, ele diz: celebrai ou adorai com júbilo ao Senhor todas as terras. Essa palavra, irmãos, celebrar, adorar com júbilo, aqui é interessante, porque a ideia é de um som que é proferido de maneira alta, muito alta. Som este que poderia ser emitido por voz humana, gritos de louvor, júbilo, gritos de adoração, ou talvez uma trombeta, uma trompa de chifre, que era comum nos dias de Israel, nos dias em que o salmista viveu, ou que o salmo foi escrito, e que geralmente tinha a função de dar um sinal perante uma vitória. Ambos os termos aqui, celebrai e júbilo, eles estão relacionados, especialmente no último sentido usado no salmo, com um campo de batalha. A ideia é, quando Deus dava a vitória para o povo de Israel sobre as batalhas que o povo travava, com júbilo o povo adorava a Deus, com gritos e com trombetas, entoando sons, mas o objetivo, o objeto, vamos dizer assim, da adoração era o Deus de Israel. Era um júbilo, irmãos, que indicava reação à vitória. Nós podemos ver exemplos assim, essa mesma ideia, ocorrendo em diversos lugares da Bíblia. Eu separei duas. Por exemplo, quando o povo está diante da muralha de Jericó, da batalha de Jericó, o grito diante daquela batalha não assinalava apenas o começo da batalha, mas também faz com que os muros caiam e Deus, pelo que Ele fez, fosse adorado com gritos e com grandes júbilos do povo ao Senhor. Isso está lá em Josué 6:10. Essa mesma palavra de júbilo aparece 3 vezes no capítulo 6 de Josué, que é justamente o contexto da batalha de Jericó. Aparece depois também nos versículos 16, nos versículos 20, no versículo 20, e em outros textos também, com essa mesma ideia de um som entoado muito alto, aquele que merecia receber esse louvor. Você lembra da narrativa de luta de Davi com Golias? Quando Deus usa a vida do jovem Golias, ou do jovem Davi, para derrubar o Golias. Você lembra disso? Que quando o jovem rapaz se aproxima do campo de batalha, o texto diz em 1 Samuel 17:20, que ele ouve gritos de guerra, júbilos de guerra. E então, após Deus derrotar Golias por meio de Davi, os israelitas deram sequência à vitória dele, colocando o exército filisteu para correr quando ele se aproximava. E o povo adora ao Senhor com esse júbilo, com esse grito, com essas trombetas sendo tocadas e entoadas. Então, quando o salmista aqui diz: devemos adorar a Deus com júbilo, a ideia é que diante de uma batalha vencida, dada pelo Senhor, vitória esta dada pelo Senhor, o povo deveria adorá-lo com júbilo.
Essa adoração deveria ser notada. Diante dos feitos maravilhosos do Senhor pelo seu povo, eles adoravam como reação à vitória. Queridos irmãos, o que nos resta diante dos feitos maravilhosos do Senhor realizados nas nossas vidas, a não ser prestarmos adoração visível a Ele, adoração que pode ser notada por aqueles que nos veem. Irmãos, o que nos resta diante de enfermidades curadas, diante de livramentos dados, diante de tentações e provações vencidas que o Senhor nos permite passar e vencê-las? O que é que nos resta, queridos irmãos, a não ser exaltar esse Deus que nos conduz à vitória? Ao entrar na igreja, muitas vezes você pode sentir que a adoração se torna um ritual mecânico. Talvez você chegue aqui dizendo: eu já sei o que vai acontecer. Vai ser cantado 2 hinos, depois uma leitura bíblica a ser feita, depois volta, canta mais um hino, e isso está se tornando um negócio mecânico. Se isso estiver acontecendo na sua mente, no seu coração, você precisa combater isso, irmão e irmã. Você precisa combater isso. E eu proponho aqui que antes do culto, se isso estiver acontecendo com você, antes do culto, você dedique alguns minutos de oração e clame a misericórdia do Senhor para com a sua vida, pedindo que o Espírito Santo renove no seu coração a verdadeira adoração ao Senhor. Agradeça a Deus pelas bênçãos, agradeça a Deus pelas vitórias do dia a dia. Peça a Ele: Senhor, encha o meu coração de júbilo, de alegria, de adoração. Muda a perspectiva do meu coração. Me ajuda a concentrar-me nas letras que eu estou cantando e no culto que está sendo prestado ao Senhor. E tira do meu coração todo esse pensamento mau de que é algo mecânico, de que é algo ruim. Não é, irmãos. Culto ao Senhor é culto ao Senhor. Nós estamos aqui não para determinar a ordem de culto. Nós estamos aqui para, independente da ordem do culto, nós adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Peça que o Senhor fale ao seu coração com a mensagem pregada, e que você saia daqui jubilando de alegria, adorando ao Senhor por sua palavra que chegou ao seu coração. Que as pessoas possam ver essa adoração ao Senhor estrondar através da sua vida. Que as pessoas possam perceber que você adora um Deus verdadeiro, que é Deus de livramento, Deus de salvação. E que a sua vida se mova de júbilo em adorar o Senhor. Mas o salmista, ele também fala de uma segunda maneira para nós ressignificarmos, repensarmos a nossa adoração, que está no versículo 2. Essa segunda maneira é que devemos adorar a Deus com alegria. O versículo 2 diz: servir ao Senhor com alegria. O sentido, irmãos, aqui de alegria é de satisfação. Você é satisfeito diante do Senhor na sua adoração. Você sente alegria ao entrar diante do Senhor para adorá-lo. A satisfação referindo-se a Deus por um feliz resultado obtido ou por algo prazeroso, irmão e irmã. Quantos resultados positivos, quantos resultados milagrosos o Senhor traz para com as nossas vidas. E que isso deve trazer uma alegria imensa ao nosso coração, e essa alegria deve conduzir a nossa adoração ao Senhor. As ações do Senhor, seus feitos maravilhosos, geram alegria em nosso coração, ou pelo menos deve ser assim. Não importa a situação,
No caso de Israel, era um contexto de guerra. Aliás, Israel era um povo que vivia brigando, vivia guerreando contra os filisteus, contra os amorreus. E o contexto do salmo, quando o salmista diz: celebrai com júbilo e adorai ao Senhor com alegria. Olha os livramentos, as vitórias das guerras que o Senhor nos deu. E no nosso caso, são as diversas situações que enfrentamos e dificuldades, irmãos, no nosso dia a dia, que contemplamos o cuidado do Senhor. Uma alegria toma conta do nosso coração quando nós vemos Deus, as ações de Deus em nosso favor. O que é que nos resta, irmãos? É adorar o Senhor com toda alegria. Amém, irmãos? Alegria essa, queridos irmãos, que precisa ser externada através do nosso culto. Podemos servir ao Senhor com toda a alegria através da operosidade da nossa fé, no nosso cotidiano, fazendo o melhor ao Senhor. E a pergunta aqui é: de que forma a alegria que você sente em sua vida reflete a sua adoração ao Senhor? Se você percebe que a sua adoração se tornou mecânica e sem vida, porque isso pode acontecer, você se acostumar com o culto, você se acostumar com a adoração. E aliás, irmãos, o ser humano é um ser que se acostuma fácil. Ele entra num hábito, cai numa rotina, e é um perigo terrível o nosso culto e a nossa adoração ao Senhor se transformar em rotina, se transformar em hábito, como um negócio planejado, mecânico. Se você perceber que isso está incomodando você, acontecendo contigo, experimente introduzir um novo elemento na sua adoração. Esse elemento de alegria ao Senhor. Escolha um hino, escolha uma música que você ama e que fala sobre a alegria que vem de Deus, e cante. Leia essa música, ouça a música durante a semana, deixe que essa música entre no seu coração, e quando você cantá-la no culto, sinta a alegria que esta canção traz, e deixe que a emoção dessa música, desse hino, preencha a sua adoração. A adoração ao Senhor, irmãos, deve ser feita com alegria e não com tristeza de coração. Terceira maneira de nós repensarmos a adoração é que devemos adorar a Deus com canto. Versículos 2 e 4 do Salmo diz assim: servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com canto. E depois o versículo 4 diz: entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor, louvai-o. Louvor, louvai-o, canto aqui pode ser entendidos como sinônimos. Você já perguntou o que é um canto? Logicamente, naquela época, um canto para o salmista talvez seja diferente de um canto ou de um cântico hoje, mas a ideia é de uma composição poética, profética, que poderia ser extensa ou não, mas que seria acoplada ou juntada a um ritmo ou a uma música. Uma letra escrita juntada a uma música que se torna um canto, para ser entoado com alegria. E de acordo com o salmista, o canto ou o cântico é apresentado diante do Senhor. Isso aqui é muito interessante no Salmo, irmãos, porque ele diz: celebrai ao Senhor, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, e entrai diante de quem, irmãos? Diga aí alguém, entrar diante de quem? Do Senhor. É interessante que o salmista não diz: entrai num templo, entrai diante de um templo, entrai diante de uma casa ou numa casa para adorar. Ele não diz isso. Ele diz assim: entrai diante do Senhor. Irmãos, então toda a nossa adoração com canto, com música, é diante do Senhor. Nós estamos aqui nessa igreja, nessas quatro paredes, mas o principal
não é a igreja, não é o templo, não é as paredes, ou não são as paredes. O principal é que nós entramos diante do Senhor. A nossa adoração é diante de Deus, irmãos. Diante do Senhor. Isso pode ser visto também em Êxodo 15, 1 e 2, quando diz assim: então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico, presta atenção, irmãos, ao Senhor. E falaram dizendo: cantarei, mais uma vez aqui aparece, ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Mas presta atenção aqui, irmãos, que diz que então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico diante do Senhor, ao Senhor. Toda adoração nossa, irmãos, nosso louvor é diante do Senhor. Um pai, certa vez, levava seu filho para a escola, e no caminho, esse pai começou a cantar uma canção que tinha um profundo significado espiritual. De repente, o garoto olhou para o seu pai e disse assim: pai, por que você canta quando está dirigindo? O pai respondeu: cantar é a minha maneira de adorar a Deus, filho. Cantar é a minha maneira de adorar a Deus. A música expressa o que está no meu coração, e mesmo nas pequenas coisas podemos glorificá-lo. Isso, irmãos, nos lembra que adorar a Deus com cânticos é um ato íntimo que transforma os momentos mais cotidianos em louvor ao Senhor. Quando nos reunimos para cantar, pergunta para nós refletirmos é: cantamos a quem? Quando você vem à igreja e começa a entoar hinos e cantar aqui com o dirigente, parece as músicas ali, as letras, e você começa a cantar, você canta a quem, meu irmão, minha irmã? Você solta a voz para quem vê? Para o pastor ver? Para o irmão ao lado ver que você está cantando? Ou você solta a sua voz para quem ver e ouvir? Saiba que é diante dele que nós cantamos. Não é diante do pastor e não é diante do teu irmão que está ao seu lado. Embora, quando nós cantamos, nós edificamos a vida dos irmãos que estão ao nosso lado, mas é diante do Senhor. Uma outra pergunta para a nossa reflexão aqui, quando nós falamos de cântico e de canto, as letras que nós entoamos exaltam a quem? Quem são os que estão, ou quem é que está sendo exaltado através das letras dos nossos cânticos e dos nossos hinos? Queridos irmãos, vivemos numa época de músicas de tons libidinosos. Sabe o que significa isso? Que a pessoa canta, o artista canta, mas você não sabe se aquele amor que ele está dizendo na música é para Deus, ou se é para uma mulher ou para uma namorada, mas estão sendo entoados na igreja. Quando nós olhamos as letras dos cânticos hoje, falam de tudo, mas não são letras cristocêntricas onde Cristo é exaltado. O Salmo não diz entrar em um templo, mas diz: entrem diante do Senhor, ainda que possa ser em um templo. Onde nós entramos? Pelas portas. Quando você entra aquela porta para vir à igreja, você entra pelas portas de quem, irmão? Você está entrando pelas portas do coração de quem? Diante dele, diz o salmista. Quando nós adoramos, o foco da nossa adoração não é o lugar, mas o foco da nossa adoração é o Senhor. Entramos diante dele com canto. Quarto lugar, a última maneira de nós
prestarmos atenção na nossa adoração, ou ressignificarmos a nossa adoração, além de adorar a Deus com júbilo, adorar a Deus com alegria, adorar a Deus com canto, nós devemos adorar a Deus com gratidão. Olha o que diz o versículo 4: entrai pelas portas dele com o que, irmãos? Gratidão, e em seus átrios com louvor, e louvai-o e bendizei o seu nome, com o que? Com gratidão. Agora, para o salmista, o assunto da vez é gratidão ao Senhor. Por quê, irmãos? Porque Ele é bom, porque Ele criou todos nós. Daí o salmista vai entrar um segundo assunto que esse salmo nos oferece, que é o porquê nós adoramos, a motivação da nossa adoração. Vai ficar a motivação para a adoração numa outra mensagem, mas aqui a ideia é a forma da nossa adoração, e o salmista diz que é com gratidão, porque Deus é bom e criou todos nós. Eu li uma frase muito interessante de alguém que diz assim: pois assim como a gratidão é um reconhecimento expresso da bondade de Deus para com você, então as queixas e as reclamações são como acusações claras da falta de bondade de Deus para com você. Então quando você reclama, murmura e murmura, você está deixando de agradecer ao Senhor. Murmuração é ingratidão, mas quando você reconhece e expressa através da sua fala, através do seu testemunho, essa bondade de Deus, você estará expressando gratidão ao Senhor. Gratidão é isso, irmãos, é reconhecer que Deus é bom em todo o tempo. O salmista, ele diz assim: agradeçam a Deus, deem graças ao Senhor, entrem nos seus átrios com louvor, com gratidão, bendigam o nome do Senhor com gratidão. Quando nós lemos outros salmos, por exemplo, Salmo 92, 13, o salmista diz assim: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Salmo 96, 8, irmãos, diz: tributai ao Senhor, ou seja, agradeçam ao Senhor, a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Oferendas, entrar nos átrios do Senhor, é sinônimo de gratidão pelo que Deus fez. Esses oferecimentos, ações de graças, eram feitos em paralelos com os votos pelo povo de Israel. Eles levavam diante do templo os seus sacrifícios, mas ao mesmo tempo eles faziam votos ao Senhor, de fidelidade a esse Deus. E esses votos e essas oferendas refletiam, irmãos, gratidão a Deus por tudo que Deus havia feito pelo povo. Paulo, no Novo Testamento, ele diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Na Bíblia, nós encontramos a história dos 10 leprosos que foram curados por Jesus. Porém, apenas um deles voltou para agradecer. Este ato de gratidão não apenas reconhece o milagre, mas também enfatiza a importância de elevar a Deus o nosso estado de espírito ao recordar as bênçãos recebidas do Senhor. Os outros foram embora e não estavam nem aí, enquanto o outro voltou cheio de gratidão a Deus. Queridos irmãos, agradecer a Deus reforça a nossa fé, sabia disso? Quando você agradece ao Senhor pelo que Ele tem feito na sua vida, a sua fé é renovada, porque você lembra que precisou de Deus em algum momento. Agradecer a Deus, irmãos, nos ajuda a permanecermos humildes, porque nós reconhecemos que sem o Senhor, que sem Jesus,
nós não somos ninguém. Agradecer a Deus é bom demais, porque nós relembramos as maravilhas do Senhor realizadas nas nossas vidas em todo o tempo. Hoje de manhã eu estava sentado aqui no segundo banco e as meninas, quando eu digo as meninas, eu estou falando na área e a Marissa, né? Elas saíram para ir para Curitiba. E quando elas saíram, eu vi que alguns irmãos despediram dela ali atrás, e eu num relance olhei para lá, e eu vi que a Nara estava me dando tchau. A vontade que eu tinha daqui, irmãos, era sair correndo, dar um abraço nelas, um beijo, e falar assim: vai com Deus, Deus abençoe o caminho de vocês. Eu vi o tchau delas, eu vi a vontade no meu coração, eu me emocionei, mas eu disse assim: Senhor, eu não posso ir lá, porque se eu for, eu vou me desligar do culto, e vou atrapalhar a minha adoração, e vou atrapalhar a adoração dos meus irmãos, porque alguns deles quererão olhar para trás para ver onde o pastor foi. Então eu disse para Deus que a adoração do Senhor seja preservada. Eu preferi me recompor e deixar para abraçar elas depois, e disse para Deus aqui: Senhor, elas estão nas tuas mãos, eu continuo te adorando, crendo que o Senhor vai levá-las e que o Senhor vai trazê-las. Quando você entra na igreja, meu irmão e minha irmã, é difícil você se distrair com as conversas, se distrair com o ambiente, se distrair com os ruídos que acontecem aqui dentro. E quando você se distrai pelas conversas, pelos ruídos, por algum pensamento na sua mente, nesse momento de culto, querendo ou não, a sua adoração ao Senhor, ela foi quebrada durante aquele tempo. Por isso que eu lembro quando nós estávamos no seminário, as meninas eram pequenas, e o pastor Artêmio era o diretor do seminário, infelizmente hoje já está na glória, e quando ele via um menino correndo, filho de quem quer que fosse, no meio do culto, ele não queria saber de quem era filho, mas ele só dizia assim: esse menino que está correndo aí não tem pai não? Faça favor de pegar o menino, para não atrapalhar o culto. Ele dizia assim: a adoração ao Senhor, de forma nenhuma, ela deve ser interrompida. Irmãos, a nossa expressão, a nossa forma de agir, mostra o tanto que nós estamos sendo gratos ao Senhor com a nossa adoração. Não se permita se distrair, não se permita que a sua mente voe, não se permita com que o diabo queira tirar a palavra que está sendo pregada no seu coração, ao seu coração. Palavra essa que está sendo plantada. Ouvir pregação é aspecto de adoração ao Senhor e de gratidão ao Senhor. Então faz assim: procura recobrar e redobrar a sua mente sobre o que você veio fazer aqui, e o que você vem fazer aqui todo culto, que é adorar o Senhor. Faça uma lista, irmãos, mental, ou escreva em um caderno o que você deve agradecer a Deus. Eu devo agradecer a Deus pelo cuidado, pelo alimento, pelo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Escreva uma lista simples. Esse simples exercício de gratidão irá preparar o seu coração para a adoração ao Senhor. Irá ajudar você a se conectar mais profundamente com o Senhor. A adoração ao Senhor, ela deve ser feita com gratidão a Ele. Lembre-se de um momento em que você se sentiu completamente alegre e vislumbrado. Quando foi, irmão? Um momento que você se sentiu assim, alegre demais,
emocionalmente tocado e tocada. Consegue fazer esse exercício? Consegue lembrar desse momento? Onde cada detalhe parecia especial para você. Cada palavra trazia significados profundos. Eu tenho momentos assim na minha vida, de momentos emocionais, de emoção, que se eu lembrar eu até começo a chorar. Tenho momentos assim, de palavras ditas, palavras colhidas pelos meus ouvidos, que têm significados profundos. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a adoração a Deus deve ser assim. Precisa possuir significados profundos para a sua vida. Adoração a Deus é mais do que uma resposta apaixonada ao amor que recebemos de Deus na cruz em Jesus. Quando adoramos a Deus, nós mergulhamos em um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor, onde o nosso entendimento de quem Ele é e o que Ele fez por nós é renovado a cada dia. E é nesse espaço de adoração que encontramos a verdadeira satisfação dos nossos corações. É em Deus, é diante do Senhor. Agora, eu concluo dizendo algo muito importante. Você só poderá prestar adoração verdadeira ao Senhor através da sua vida de entrega a Jesus. Adoração, ela tem que ser com gratidão, ela pode ser com canto, ela deve ser com alegria e ela deve ser com júbilo. Mas essas quatro formas colocadas pelo salmista para as nossas vidas, só pode ser exercida por você se você já entregou sua vida a Jesus. Se você não entregou sua vida para Jesus ainda, a sua adoração é uma adoração para qualquer outra coisa, menos para Deus. Porque a Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo, homem. É Jesus que leva a nossa adoração diante do Senhor. A adoração começa na cruz. A cruz de Cristo é símbolo da adoração ao Pai. Não existe adoração fora do Evangelho. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de adoração. Ele adorou ao Pai na hora da sua morte, quando disse: Senhor, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Mas se não for, eu vou adorar o Senhor na minha morte. Ele adorou ao Pai, até o momento em que disse: está consumado. Jesus é o maior símbolo, maior didática de adoração para as nossas vidas. Você quer adorar? Entregue sua vida a Jesus. Você quer aprender a adorar? Olhe para Jesus. Você quer colocar essas 4 maneiras de adorar a Deus na sua vida em prática? Comece com Jesus. Entregue a vida para Ele, porque é a partir dele que você vai conseguir adorar a Deus com gratidão, com alegria, com canto, com júbilo. É a partir de Jesus. Jesus é o pontapé da nossa adoração. Por isso que no encontro dele com aquela mulher, ele disse assim: olha, todos esses seus pais aí, esses profetas, que está dizendo que deve adorar em Jerusalém, ou no monte, ou não sei aonde, nada disso tem valor, a adoração é diante de mim. Importa que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. A adoração é espiritual, é através do Espírito que habita nas nossas vidas. E é em verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se você deseja adorá-lo e ainda não fez isso, entregue sua vida a Ele agora. Não deixe para depois. E se nós temos esse desejo, irmãos, de adorar ao Senhor sempre dessa forma, volte-se para a cruz, para os pés de Cristo, e peça para Ele que capacite a sua adoração ao Senhor. E assim nós iremos adorar o Pai em espírito e em verdade. Baixe sua cabeça que nós vamos orar.